1 Pedro capítulo 5, do versículo 8 ao 11, começando no versículo 8, diz assim: Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. A Ele seja a glória e o poder e o poderio para todo sempre. Amém. E oremos. Pai amado, obrigado pela Tua palavra, que o Senhor possa abençoá-la ricamente, poderia. Use-me esta noite, eu te peço. Nos dê ouvidos para ouvir. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. E hoje eu quero falar sobre um tema, como eu mencionei agora há pouco, é um tema pontual. E eu acho que eu já deveria ter abordado esse tema nessa época do ano. Não o fiz por várias questões, então vou aproveitar hoje, que estamos dando uma pausa na nossa sequência sobre o estudo que vemos fazendo já há algum tempo. Eu quero falar sobre o tema: o Natal está chegando e o diabo atacando. O Natal está chegando e o diabo atacando. O Natal já está no ar, o clima está no ar, as decorações estão nas ruas. Segunda-feira à tardezinha, eu dei uma pedalada pela orla e está tudo decorado. Tem um túnel de luz lá na Ponta Verde, está tudo decorado. O shopping fica decorado, o comércio fica decorado. Clima, anúncios, ofertas, promoções. Todo mundo já está entrando no ritmo do Natal. O Natal, pelo menos teoricamente, é a celebração do nascimento de Cristo. A gente imaginaria, portanto, que haveria dentro deste pretexto uma maior dedicação às coisas de Deus, que haveria uma maior espiritualidade. Mas isso não é o que acontece. Geralmente é justamente o contrário, muito ao contrário. É nessa época do ano, do finalzinho que estamos em novembro, falta menos de um mês para o Natal. Tá? Então, essa época do ano geralmente se caracteriza com frequências mais baixas nas reuniões, como estamos vendo hoje, por exemplo. Nós vemos uma caída nas ofertas, promessa de fé, dízimos, afinal de contas, tem presente para comprar, tem festa para fazer, tem que comprar o peru, e o peru sobe de preço nessa época do ano. Sabe o que você faz? Compra o peru em junho e coloca no freezer. Faça isso com os 10 perus, aí você vende 9 e faz um bom dinheirinho. Quem quer comprar peru, fala comigo depois do culto. Estou brincando, não tenho peru para vender. O que é estranho, porque geralmente, no Brasil especialmente, porque no Brasil existe aquilo chamado 13º. Ou seja, no final do ano, todo mundo tem dinheiro a mais. Então não há desculpa para ter uma caída nas ofertas. Afinal, está todo mundo com mais dinheiro no bolso. Tá? Aumentam-se os casos de depressão, isso é um fato estatístico, eu não estou inventando nada. Mais pessoas ficam deprimidas nessa época do ano. Mais pessoas cometem suicídio nessa época do ano. Tá? Pode pesquisar, pode ver, é um fato, uma realidade. Essa época do ano, onde tem mais brigas e desavenças entre famílias, enfim, entre amigos. É impressionante o que acontece na época do Natal, quando supostamente estamos celebrando algo espiritual, o nascimento de Cristo, algo maravilhoso que aconteceu para a humanidade. No entanto, parece que as coisas vão de mal a pior aqui na Terra. Suicídio, depressão, confusão, briga, desavença. Muitas vezes a tristeza vem lembrando aqueles que já faleceram, aqueles que estavam conosco no Natal passado, mas não estão mais.
recentemente, caso notório essa semana, que o apresentador, o Gugu Liberato, faleceu de modo tão trágico, um acidente tão, assim, desnecessário, que nos lembra o quão frágil é a nossa vida, gente. Ele pode estar colocando, pelo que eu entendi, ele estava colocando uma decoração, pendurando, ajeitando alguma coisa, e caiu e acabou. Veja a fragilidade da nossa vida. Aquele dia ele acordou pensando que ia ser um dia normal, e ia passar com a família, uma coisa ou outra, e uma tragédia dessa acontece. Eu te garanto uma coisa, esse Natal não vai ser o mesmo para aquela família, e nem o Natal que vem. E nem o outro. Nem o outro. Nessa época do ano a gente lembra pessoas que não estão mais conosco. Muitas vezes existe insatisfação com os presentes que ganhamos ou não ganhamos, acharíamos que deveríamos ter ganho. Festas, muitas vezes festas não muito corretas. Festas no trabalho, festas na faculdade, na escola, festas no tudo quanto é canto. Até a academia que eu frequento tem lá, tem um café da manhã de não sei o que lá, colocar o nome. Eu falei, gente, isso, eu acho interessante que ninguém nunca se fala muito. Agora, quando chegar para de festa, todo mundo... E a coisa vai. Festa no trabalho, festa na família, festa aqui. A lista é longa, mas... Entenda uma coisa, o nosso inimigo, ele aproveita e usa cada oportunidade que é dada a ele. Cada oportunidade, cada perninha que se dá para ele. Por isso que a Bíblia fala, não dê lugar ao diabo, não dê espaço para ele, não dê brecha para ele, porque ele vai usar toda a brecha que a gente der, e muitas que a gente talvez não está vigiando. Por isso que o texto diz, sede sóbrios, vigiai, sede sérios, temos que ser sóbrios, sérios, porque o diabo é sério, o inimigo é sério, o pecado é sério, as consequências do pecado são sérias, então vamos ser sóbrios. Vamos ser sérios sobre isso, vamos vigiar. Sempre que uma dessas coisas acontece, o diabo regozija. Quando existe essa lista aqui que eu mencionei, ele está torcendo para isso, está buscando isso. Mas também nós podemos deixar ele bravo. E eu já vi isso em outras igrejas, aqui nessa igreja também. Em que esse ano nós estamos dando o maior motivo para chatear o nosso inimigo. Não que isso me incomoda em nada. Mas nós acabamos de ter recentemente uma conferência missionária, muito bem abençoada. Nossa promessa de fé dobrou, podemos ajudar mais missionários. Deus se alegra com isso, mas o nosso inimigo não está alegre. Ele redobra os seus esforços. Por isso que precisamos vigiar. Igualmente, recentemente começamos os nossos grupos de integração, domingo à noite, antes do culto. Também tem sido, pelo que eu tenho observado, pelo que eu tenho ouvido, tem sido muito bem recebido, bons resultados, eu acho que está sendo muito edificante. Então, você junta tudo isso, vitórias que nós temos com essa época natalina, nós vamos ter um inimigo que está irado, está bravo. Então nós temos que redobrar a nossa seriedade, redobrar a nossa vigília, para que a gente possa então sair vitoriosos. Então hoje eu quero fazer um alerta para avisar e ensinar como podemos nos proteger e proteger a igreja dos ataques do inimigo. O que o inimigo quer é que você pense, que nada, ele não existe, ele não vai fazer nada, isso é conversa. Ele quer que você pense isso. E quando você pensa isso, você baixa a guarda. Agora, se você está esperando um ataque, você fica em prontidão, você fica na defensiva, você fica no alerta. E ele não quer isso. Então, vamos ver algumas coisas esta noite que nós precisamos saber nessa questão de ser atacado. Primeira coisa, 1 Pedro, nós lemos 1 Pedro 5, eu vou ler aqui 1 Pedro 3, e versículo 17, fala assim, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. É bom ser atacado pelo diabo. Não é que a pastora não entendi, mas repita aí. É bom ser atacado pelo diabo.
Se eu e você estamos sendo atacados pelo diabo, é um sinal de que nós estamos indo na direção certa. Porque o diabo não vai atacar aquele que não está incomodando ele, ele vai atacar aquele que está incomodando ele. Então, se ele está atacando, é um bom sinal. Ruim é ser usado como instrumento de ataque do inimigo. Essa palavra padecer que a gente leu aqui, porque melhor é padecer, fazendo bem, padecer significa sofrer. Esse sofrimento vai vir de algum lugar e por algum motivo. A verdade é que na vida nós temos sofrimento. Você querer viver uma vida sem sofrimento, você vai ser muito desapontado. A vida tem sofrimento. O que Pedro está dizendo aqui é que é melhor, porque melhor é que padecemos fazendo bem do que fazendo mal. Já que vamos ter que sofrer, então vamos sofrer por fazer o bem e não sofrer por fazer o mal. Quando a gente faz o mal e sofre por fazer o mal, quem é que está trazendo? Pense, raciocine comigo. Se eu estou sofrendo, padecendo por fazer o mal, quem é que está trazendo esse mal, essa consequência para mim? É Deus. Deus vai disciplinar, Deus vai corrigir aquela pessoa que faz o mal, que opera o mal, que gera o mal. Então, se eu padeço por fazer mal, então é Deus que está com sua mão de disciplina sobre a minha vida. Agora, se eu padeço por fazer o bem, quem está trazendo sofrimento porque eu faço o bem? É Deus? Não. Se eu faço o bem, Deus não vai trazer sofrimento para a minha vida. Sabe quem vai trazer sofrimento para a minha vida quando eu faço o bem? É o diabo. O diabo vai querer causar sofrimento quando a gente faz o bem. E Deus vai trazer sofrimento quando a gente, padecimento, sofrimento, quando a gente faz o mal. Então Pedro, mais uma vez repetindo Pedro, melhor é padecermos fazendo o bem do que padecer fazendo o mal. Porque eu prefiro muito mais cair na mão do diabo do que cair na mão de Deus. No sentido de que Deus vai querer me disciplinar, Deus vai querer tratar de mim. Eu temo mais a Deus do que eu temo ao diabo. Tem muita gente que é ao contrário, eles morrem de medo do diabo. Falando em diabo, não fala diabo, se falar ele vem. Gente, o diabo é um grande adversário, mas Deus é maior. Então eu temo Deus mais do que eu temo o diabo. Então eu prefiro padecer fazendo o bem do que padecer, do que sofrer fazendo o mal. Eu lembro uma história que o pastor Cox contou para mim, anos atrás, na época ele pastoreava uma igreja, e veio um casal, cheio de problema, buscar aconselhamento com ele. O casal falou: pastor, estamos cheios de problema, nossa vida é complicada, nosso casamento, nossos filhos, nossas finanças, tá? Briga com vizinha, briga com parente, briga com patrão, briga com todo mundo. Aí eles disseram: pastor, eu acho que é o diabo que está lutando contra a gente. Aí o pastor Cox foi para esse versículo e falou: por que você acha que o diabo vai estar resistindo, brigando, opondo vocês? Vocês não fazem nada para eles, para Deus, você não faz nada para Deus. Vocês mal vêm para a igreja, vocês não fazem nada para Deus, vocês não servem na igreja, vocês não fazem nada. Isso não é o diabo que está causando sofrimento, não é o diabo que está resistindo vocês. Isso é Deus disciplinando vocês. Isso é Deus querendo colocar vocês no caminho certo. Isso é Deus dando umas varadas, digamos assim, para corrigir vocês. Isso não é o diabo. O diabo está fazendo assim, ó, está aplaudindo vocês. Vocês estão do jeito que ele gosta. Não estão fazendo nada, péssimo testemunho, casamento lá no ralo, seus filhos estão crescendo de forma errada, está tudo errado, está do jeito que ele gosta. Por que o diabo vai querer mexer no time que está ganhando? O time ganhando, você mexe? Não. Mesma coisa, o diabo não vai mexer no time que está ganhando. Se você a sua vida está do jeito que ele gosta, ele vai te deixar em paz. Por isso, mais uma vez, melhor é padecer fazendo bem do que fazendo mal. Aquele casal estava padecendo por fazer mal na vida deles. E estavam sofrendo por isso. Tá? Mas não era o diabo que estava trazendo sofrimento. Não era o diabo que estava perseguindo eles. Tá? Era Deus disciplinando para corrigi-los. Tá? Então, ser atacado pelo diabo é um sinal de que estamos incomodando o nosso inimigo. E se eu estou incomodando o meu inimigo, então eu estou agradando ao meu Deus. E é assim que devemos pensar. Então, a primeira coisa, é bom ser atacado. A segunda coisa,
é que o diabo, ele recruta de dentro. Olha o que fala Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, que é Jesus falando a Pedro. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou explicar um pouco esse versículo aqui. Você tem que pegar o versículo, como eu venho dizendo isso aqui, já estou rouco de falar. Estou aqui há 14 anos, 15 anos, há 14, 15 anos, falo a mesma coisa, e vou fazer para os próximos 14, 15 anos adiante. Um texto fora do contexto não quer dizer nada. Tá? Tu também é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra era essa? A pedra que estava se referindo era a afirmação de Pedro, nos versículos anteriores, que falou que tu és o Cristo, o Filho de Deus. É sobre isso que vai ser estabelecida a igreja. Tá? Mas o que eu quero trazer de atenção aqui é o seguinte: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Diga uma coisa, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, a igreja. Quem é que está atacando quem aqui? É o inferno que está atacando a igreja? Não, é a igreja que está atacando o inferno. Jesus falou, as portas do inferno não vão aguentar, não vão suportar, não vão durar os ataques que a igreja fará ao inferno. Não literalmente, fisicamente ao inferno, mas ao reino do inimigo neste mundo, ao sistema dele. Tá? Então, não é o inferno que vai atacar a igreja e as portas da igreja não vão resistir. Não é isso. É a igreja que está no ataque. Então, qualquer igreja nunca, eu me refiro à igreja local, nunca será destruída de fora para dentro. É o que esse versículo aqui está insinuando. Uma igreja local nunca será destruída de fora para dentro. É sempre o quê? De dentro para fora. Por isso que eu repito, o diabo recruta de dentro. Ele recruta entre nós. Aí você fala, mas pastor, mas quem aqui? Qual pessoa que está numa igreja vai se deixar recrutar pelo diabo? Não se esqueça que o diabo é o pai da mentira e o mestre do engano. Ele nunca vai aparecer para você com 2 chifrinhos, todo de vermelho, um garfo na mão, uma cauda com uma ponta no final, dizendo, tudo bem, meu nome é Satanás, eu vim recrutar você para fazer o meu... Ele não vai fazer isso. Ele é muito esperto, ele vai mentir, ele vai enganar. Então nós precisamos, como nós lemos no versículo 8, sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. Por que está em derredor? Porque ele está vendo como o leão. Como é que o leão caça? Vocês já viram esses filmes de natureza, documentários, essa coisa? O leão, ele caça, ele se aproxima de um rebanho de zebra, de zebu, de seja lá o que for lá, de gnus, ou o que seja. Ele vai no rebanho e ele começa a atacar. Primeiro ele faz a vistoria, de longe. Não ataca, fica só de longe. Está fazendo o quê? Ele está buscando a quem possa tragar. Essa palavra tragar, quer dizer, literalmente, quer dizer engolir. Ele está vendo o quê? Ele está vendo que é o mais fraco, aquele que se afasta do rebanho, aquele que mais facilmente ele vai separar. E uma vez que o ataque começa, ele busca justamente separar um animal, a vítima, do rebanho. Então ele anda em derredor, bramando, para fazer medo, buscando quem possa tragar. E ele vai sempre, o leão na natureza, como o nosso inimigo, ele sempre ataca e traga os mais fracos. Sabe qual a zebra mais segura? É aquela que está no meio do rebanho. Aquela que está ao redor, ou talvez aquela que está fraca, aquela que está doente, aquela que está na beirada, aquela que é facilmente separada do rebanho, quando o rebanho corre, ela fica para trás, é aquela que vai ser tragada. É a mesma coisa aqui. Nós temos que ser sóbrios e vigiar. Por quê? Porque o diabo, o leão, vai atacar quem não está vigiando, quem não está sóbrio, quem não está sério, quem está de brincadeira, quem está com um pé aqui, um pé ali, está aqui, está colar, não leva coisa séria, está brincando, achando que é brincadeira, não dá devida importância, não vigia, não dá seriedade de vida. Quando menos espera, foi tragado. O leão faz isso e o diabo faz a mesma coisa.
Então, vigiar para não sermos recrutados e não sermos tragados. Lembrando que qualquer igreja só pode cair de dentro para fora. Não existe ataque de fora para dentro para destruir a igreja. Eu digo mais, historicamente, biblicamente, sempre que há ataques externos à igreja, algo muito curioso acontece. Ela cresce. Na Revolução Chinesa, antes da Revolução Chinesa, a China era um destino de muitos missionários. Muitos. E o trabalho missionário lá expandiu muito, cresceu muito até aquela época. Entrou os comunistas. Proibiram trabalho missionário, fecharam as igrejas, expulsaram os missionários. Aqueles que não conseguiram sair a tempo foram mortos, assassinados, famílias inteiras foram mortas, simplesmente. Você tem até segunda-feira para sair daqui. Mas, hoje é domingo, você tem até segunda-feira para sair daqui. Quem conseguiu sair, saiu. Quem não conseguiu, simplesmente mataram, massacraram. Centenas de famílias foram massacradas. E por muitos anos as pessoas ficaram pensando, o que houve com aquelas igrejas, aquelas pessoas, aqueles cristãos que agora viviam sem liderança, sem igreja, sem nada. Como é que ficaram? E acharam que a coisa morreu. Até que a China, após muitas décadas, abriu suas portas para o comércio e começaram a entrar estrangeiros, negócios, e hoje existem na China, por debaixo dos panos, missionários que não estão lá como missionários, estão lá como médicos, enfermeiros, dentistas, professores, enfim, que fazem esse trabalho, mas estão na baixa fazendo trabalho missionário. É assim que o trabalho missionário é feito em muitos lugares do mundo. Lugares que são fechados ao evangelho, como Paquistão, Índia, China, o mundo árabe. Você não pode chegar lá e falar, eu sou missionário. Israel você não pode entrar lá e falar, eu sou missionário. Não pode, não é proibido. Não deixa. E quando começou a voltar então esse pessoal, eles perceberam uma coisa, as igrejas não tinham diminuído ou sumido, pelo contrário, elas estavam fortes, prósperas e imensas. O que houve, pastor? O ataque externo só traz crescimento. Você lê lá em Atos, a igreja começou a ser perseguida, ela explodiu de crescimento. E assim se repete na história, na Bíblia, quando há perseguição externa à igreja, ela cresce. Foi na Bolívia recentemente, que o fujão lá que saiu correndo, o Evo Morales, proibiu o cristianismo, algo parecido, perseguição. O que foi que houve? A igreja está muito bem, obrigado. Ele que fugiu para não ser preso. Veja que interessante. Todo ataque externo sempre favorece a igreja. Agora, quando o ataque vem de dentro, é catastrófico. Por isso que o diabo não perde tempo atacando por fora. Ele até tenta, ele deixa a coisa acontecer, não se incomoda com isso. Mas ele se concentra mesmo de recrutar de dentro, sempre recrutando de dentro, porque a igreja nunca vai ser vencida por fora. Esses ataques não é só aqui entre nós, não. Não é só aqui na IBM. Versículo 9 que nós lemos, ao qual resisti firme, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo inteiro. Não é só aqui, no mundo inteiro. Sempre haverá o desejo de infiltrar e atrapalhar, recrutar do diabo. Sempre. 1 Tessalonicenses 5, 6, fala assim, não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo, não foi o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro escreveu, sede sóbrios, vigiai. O apóstolo Paulo escreveu, não durmamos como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Então, não é só com a gente. Todo mundo, toda tentação que acontece, toda tribulação, não é só, porque eu, não é só você, é todo mundo. No mundo inteiro. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Quando o diabo ataca e a gente resiste, nós saímos mais forte. Nós somos aperfeiçoados, confirmados, fortificados e estabelecidos.
Por isso, por esse motivo, é que Deus permite que o inimigo nos ataque. Não é para nos destruir, é para nos fortalecer, estabelecer, confirmar, aperfeiçoar. Tá? 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, a tentação que todo mundo tem, ela é humana. Ou seja, todo mundo também tem. Em alguma época ou outra, de uma forma ou outra, a tentação que você tem, eu tenho. E muito crente fala, pastor, você não sabe a tentação que eu estou passando. Como se fosse só aquela pessoa. E todo mundo tem tentações. No mundo inteiro. E aqui Paulo está dizendo, não veio sobre vós tentação, senão humana. Ou seja, tentação, ela é do ser humano, é da natureza humana. Todo mundo tem, não é só você que é o coitadinho que está sofrendo. Todo mundo tem. Mas continua. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus. Preste bem atenção. Que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape para que possais suportar. Sabe o que foi, pastor? Eu não consegui suportar. A tentação foi grande demais. Eu não resisti. Não, como diz o meu neto. A tentação nunca é demais. Porque aqui temos uma promessa de Deus que fala que Ele é fiel. Deus é fiel. Vou repetir. 1 Coríntios 10, 13. Fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis. Gente, como é que Deus vai permitir a gente ser tentado além do que nós podemos resistir? Como é que Ele pode então olhar para a gente e fazer? Não. Toda tentação que vem para mim e para você, nós podemos sim resistir e suportar. Ou Deus é mentiroso, aí você faz a sua escolha. Tome cuidado. Mas Deus não permite tentação além do que a gente pode suportar. Mas, continuando aqui, com a tentação dará também o escape. Então, quando você é tentado, entenda, junto com a tentação, Deus manda o escape. Junto com o naufrágio, Deus manda o salva-vidas. Junto com a doença, Deus manda a cura. Junto com a tentação, vem o escape. O problema é que muitas vezes a gente está olhando tanto para a tentação, estamos hipnotizados, maravilhados com a tentação, que a gente está nem procurando escape. Não quer nem saber de escape. Você está vendo a tentação. Você está hipnotizado pela tentação. Você está tomado pela tentação. Só que junto com a tentação tem um escape, tem uma saída. Mas muitas vezes a gente não está interessado na saída. E é aí que jaz o problema. É aí que devemos ser sóbrios, sérios. Vigiar, essa palavra vigiar, ela vem de vigia, de olhar. Fica de olho. De olho em quê, pastor? No escape, minha gente. Na saída, no escape. Que Deus fala, se eu permito tentação, eu prometo duas coisas. Não vai ser mais do que você pode suportar, e eu vou mandar a saída, o escape, a solução. A tangente, está lá. Vigie, olhe, seja sério. O problema é que a gente não vigia, a gente não é sério. Vem a tentação, a gente logo fala, eu não aguento, não vou aguentar. Pronto, acabou, se não aguentou, quem mandou Deus mandar. E Deus está lá em cima, eu sou fiel. Eu não permito algo além do que você pode aguentar. Vocês podem suportar, o que está dizendo aqui nesses versículos. E se nós resistirmos, nós temos uma promessa. Lá em Tiago 4, versículo 7, fala assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando a gente procura o escape, quando a gente é sóbrio, sério, quando a gente vigia, quando a gente resiste, o diabo, ele corre, ele foge. Do mesmo modo, quando a gente não resiste, quando a gente não somos sérios e sóbrios, quando a gente não está vigiando, quando a gente não está nem aí para os escapes que Deus manda junto com as tentações, ao invés de o diabo fugir, ele faz o oposto. Ele chega assim, ó, e aí, parceiro? E aí, brother? Parte lá. Tamo junto nessa. Ele não foge, ele fica agarradinho em você, ele fala, aqui tá bom demais. O topo aqui não resiste, não vigia, Deus está mandando a tentação,
mas Deus está mandando escape, ele está olhando para o escape. Ele não é sério, ele não é sóbrio, ele não vigia. É aqui que eu vou ficar. Aqui está fácil o meu trabalho. Quando a gente resiste, vigia, busca o escape, ele foge. E com ele fugir, nós temos menos tentações. Ou seja, quanto mais a gente resiste à tentação, menos tentação vem para o nosso lado. Quanto menos resistimos, mais tentação vem para o nosso lado. Então, se a gente resistir, a gente vai de bom a melhor. Se a gente não resistir, vai de mal a pior. A solução está aqui. Assim que o diabo opera. E especialmente nessa época do ano. É o ano inteiro. Ele não tira férias. Mas essa época do ano, nessa reta final para o Natal, todo ano acontece. Não só aqui, do mundo inteiro acontece. Não sou eu falando, é um fato. É um fato, infeliz, o ministério, acontece. O ataque passa. Ele passa. O ataque é uma constante. Versículo 10. Depois de havermos padecido um pouco. Agora, esse um pouco é quando a gente resiste. Como eu falei, quando a gente resiste, o diabo foge, aí o ataque dura pouco. Mas se a gente não resiste, aí não vai padecer um pouco, a gente padece muito. Por quê? Porque ele fica colado do seu lado. E aumenta a tentação. Então, quando isso tudo acontece, o diabo foge, Deus nos abençoará, versículo 10, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Quando a gente resiste, quando a gente é sóbrio, quando a gente vigia, quando a gente busca o escape que Deus promete mandar, junto com a tentação que nós podemos fazer. E para terminar hoje, nos últimos 5 minutinhos, eu queria só falar sobre o arsenal que o nosso inimigo usa. Não todo, mas algumas das armas importantes que ele usa. Só mencioná-las e dar um versículo. A primeira arma que ele usa é a mentira. João 8,44. Jesus falando aos fariseus: Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele, o diabo, ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Provérbios 6,19. A testemunha falsa, que profere mentiras, o que semeia contendas entre irmãos. Então, mentiras geram contendas entre irmãos no contexto de um corpo, de um grupo. Mas entenda, o diabo mente. Todas as promessas que ele faz, tudo aquilo que ele promete, é tudo mentira. Não vai ser como ele, não vai terminar como ele promete que vai terminar. Ele vai prometer para você 1000 coisas, não vai entregar nada. Porque ele fala do que é dele, é a linguagem dele. Não há verdade nele, Deus falou aqui. Engano, Apocalipse 12:9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele engana todo o mundo. Porque ele é mentiroso, ele é enganador. Ele é hipócrita. Ele é enganador. Medo. Romanos 8,15. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamais, Abba, Pai. Temor. O diabo trabalha com medo. Ele quer colocar medo. Devemos temer a Deus. Temer a Deus. Não tema o diabo. Tenha um respeito saudável pelo diabo. Não respeitando o diabo no sentido de sim senhor, não senhor, não é isso. Mas respeite-o porque ele é um adversário formidável. Ele é formidável, ele é poderoso. Mas o nosso Deus é mais. É mais formidável, é mais poderoso, é mais. Então, não vamos temer o diabo e deixar de temer Deus. Tema Deus. Tema Deus. Não tema o diabo. Tema Deus. Porque o diabo vai trabalhar com medo. Ele vai chegar e vai falar um monte de coisa no seu ouvido para você ficar com medo. Medo de perder a amizade, medo de perder isso, medo.
para contar um monte de mentira para você, sempre puxando a questão do medo. Porque o ser humano, perceba que a Bíblia chama constantemente o ser humano de ovelha, compara a gente com ovelha. Sabe por que uma das coisas, isso é verdade? Ovelha é um bicho medroso. Nunca vi igual. Sabia que se você der um susto muito grande uma ovelha, ela é capaz de morrer? E tem uma raça, eu sei que tem um amigo meu nos Estados Unidos, ele cria essa raça. Você chega lá e dá um berro, um susto, ela trava e cai. As 4 pernas para o ar, daqui a pouco ela se levanta de novo, mas ela fica paralisada. Você chega lá, faz um bate palma, dá um berro, toca uma buzina, um apito, ela fica dura e cai. Ela parece que teve um ataque e morreu. Fica dura e... daqui a pouco ela se levanta e vai embora. Pois é, ovelha é um bicho medroso e o ser humano igualmente. No frigir dos ovos. É medroso. E o diabo sabe jogar esse jogo do medo. E ele tem a gente aqui às vezes, ó. Qualquer suspiro, vento, já tem, só com medo. Cuidado, o diabo trabalha com medo. Outra arma dele é a maldade. Provérbios 6, versículo 14. Há no seu coração perversidade, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas. Aqui está falando sobre o caráter do indivíduo não muito bom, não pessoalmente, mas do caráter de alguém. E você veja aqui como existe, o coração tem perversidade, o tempo todo maquinando o mal, anda semeando contenda. Tem gente que é assim, sabe de onde vem essa maldade toda? Essa maldade toda vem no coração do homem. Está lá. O diabo só precisa vir e abanar. Você acende um fogo, começa tem uma brasinha pequenininha ali, mas aí você vai lá e você começa a abanar, abana, aí coloca mais alguma coisa, daqui a pouco está aquele fogo. Pois é isso que o diabo faz. Aquela brasinha, aquela semente está no coração de todos nós aqui. O diabo só vem e vai querer abanar aquilo. Entendeu? Colocar lenha na fogueira, dar uma sopradinha, para suscitar maldade. E a última coisa é o orgulho. Orgulho. Provérbios 16, 18. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O diabo vem abanar o nosso orgulho, que é uma das obras da carne, é uma semente que está no coração de todo ser humano, o orgulho. Ah, pastor, mas eu conheço gente que não é orgulhosa. Pois é, tem gente que é mais e que é menos. Qual a diferença? O diabo vai lá abanar. Agora o que fala aqui, o coração, a soberba precede a ruína. Soberba é orgulho. A pessoa muito orgulhosa vai ter uma ruína. Aqui fala o que mais? O espírito, a altivez de espírito. Orgulho, altivez, aquela pessoa que acha que é o que não é. Pois é, aquilo precede, vem antes do que? Da queda. Então o orgulho traz queda e traz ruína. O que é orgulho? É quando você tem um espírito de altivez. Você acha que você sabe melhor que todo mundo, inclusive mais do que Deus. Para que ler a Bíblia? Para que? Eu sei mais do que todo mundo junto. Somado, eu sei mais. Isso é orgulho. É altivez de espírito. É soberba. Tá? Eu sei de tudo, o que eu não sei não vale a pena saber. Se fosse, eu saberia. Magicamente eu saberia, porque eu sou uma pessoa maravilhosa. Sabe quem colocou essas mentiras? Quem enganou essa pessoa a achar isso? Foi o diabo. E o diabo tem um grande aliado, o nosso coração. Nosso coração, um grande aliado que ele usa. João 10, 10. O ladrão, Jesus falando, o ladrão vem senão a roubar e a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância, Jesus falou. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Sempre que ele vem te mentir para você, te enganar, te oferecer alguma coisa, claro que não vai vir mandar um e-mail para você, mas quando ele cria uma situação, ele tece uma tentação que Deus permitiu, ele não faz aquilo para o seu avançamento, para o seu progresso, para o seu bem. Ele faz aquilo no intuito de destruir, matar e roubar. Ele não faz nada sem ser por esses motivos. Ele não quer aquilo para deixar você mais feliz, mais alegre, mais saudável, mais nada.
Ele não quer fortalecer sua família, fortalecer seu casamento, fortalecer sua carreira, fortalecer suas finanças. Ele não está interessado nisso. Ele quer matar, destruir, roubar. Isso é a missão dele. Não há motivo para nenhum ser humano querer nada a ver com Satanás. E o triste é que existe satanistas, existe igreja de Satanás, tem pessoas que o louvam e o adoram como Deus. Pense no povo enganado. Pense no povo bitolado. Engoliram o engano, engoliram o anzol, a isca, a vara, a linha, tudo. O diabo só quer matar, roubar e destruir. E vocês estão lá aplaudindo e... Muito triste. O diabo é esperto, gente. Ele não perde oportunidade. E ele vai aproveitar cada oportunidade, cada circunstância que é dada a ele. E especialmente nessa época de Natal. Lembrando, o aniversariante não nasceu em dezembro. A Bíblia fala que os pastores estavam no campo, dormindo ao ar livre. Naquela região do mundo, dormir ao ar livre à noite só pode ser no verão. Mas, pastor, dezembro é verão. Gente, é verão aqui, no hemisfério sul. Israel fica no hemisfério norte. Lá o verão é junho e julho. Primavera lá é maio. Então, se os pastores estavam dormindo no campo com as ovelhas, era verão. Lá verão é maio, junho e julho, não é em dezembro. Lá, aqui é verão, lá é inverno. Lá é inverno. Outro dia eu falei com a Gabi no telefone, né, no WhatsApp, está todo lá com chapéu, cachecol enrolado. Ela falou, está com frio? Ela falou, pai, aqui é novembro, final de novembro, aqui está frio. Eu esqueci, aqui está um calor danado, lá está frio. Então Jesus não nasceu em dezembro. Eu não vejo nada de errado em celebrar o nascimento de Cristo em dezembro. Por quê? A Bíblia não fala quando. Eu não tenho um mês, não tenho uma data. Então a gente separa essa data para a gente celebrar. Mas vamos celebrar, vamos dar prioridade ao nascimento do Cristo. Não a festa, peru e presentes. Aquela presente não é presente. Mas também eu fico chateado se não ganhar. Vamos dar a prioridade correta para o Natal. Eu entendo, a árvore de Natal não tem nenhum significado cristão. Eu entendo, tem até conotações até não muito boas, mas a questão é você ter alguma coisa que representa uma coisa errada, depende do seu entendimento e do intuito daquela coisa. Eu conheço pessoas muito bem intencionadas que acham que celebrar Natal é uma coisa do demônio, que ter uma árvore de Natal, comer peru, dar presente é a marca da besta. Eu não compartilho desse sentimento. Eu acho que nós podemos sim celebrar o Natal de forma espiritual, mas ele nasceu em dezembro. Não sabemos quando ele nasceu. Então vamos anotar o dia 25 de dezembro, por exemplo. O importante não é a data, é a pessoa, é o acontecimento, o que ocorreu. E o que isso significa, não só para o mundo, mas para mim. Para mim, o que isso significa para mim? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Está lá em João capítulo 1. Isso é importante. O Verbo se fez carne. E é nessa época do ano que o diabo está mais ativo. Infelizmente. Irônico. Paradoxal. Mas é verdade. Então vamos vigiar, vamos ser sóbrios. Para a gente não cair vítima do nosso domingo. Amém? Vamos orar. Pai amado, obrigado.